Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e eu queria começar me desculpando pela voz de gripe, mas eu queria gravar mesmo assim, espero que não fique muito ruim para vocês entenderem. E mesmo com a voz de gripe, eu acho que valeu a pena. Em comemoração ao Dia das Mulheres, que foi domingo passado, eu decidi escolher uma escritora para passar as dicas de escrita dessa semana. Mas eu não queria qualquer escritora, eu queria uma que tivesse escrito sobre a luta das mulheres na sociedade, que é, para mim, o real significado desse dia. E a escritora que eu escolhi para nos representar nesse dia foi a Margaret Atwood, criadora do mundo distópico chamado Gilead, do famoso livro Conto de Aia, de 1985, e que virou uma série criada pelo serviço de streaming concorrente da Netflix chamado Hulu. Eu vou aproveitar aqui para mandar um beijo para minha mãe, que adora a personagem principal, a Offred, e que é um exemplo de mulher para mim. Beijo, mãe! Se você não viu a série ou leu os livros, eu já aviso que eu vou dar alguns spoilers, então talvez seja melhor você ir lá assistir ou ler e voltar aqui depois. A Margaret Atwood escreveu não apenas este, mas outros livros que chamou de ficção especulativa e não ficção científica, pois ela acredita ser um futuro possível. Ela escreveu também contos, poesias e não ficção. No caso do conto da Aia, ela teve a ideia para a trama quando se deparou com um versículo da Bíblia, mais precisamente Gênesis capítulo 30, versículos 1 a 3, que dizem o seguinte: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: Por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: Aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar uma família. Dessa forma, Atwood criou um mundo no qual as mulheres têm dificuldade de fertilidade e as poucas que sobraram que ainda são capazes de reprodução vivem em função da reprodução para famílias que podem pagar por isso. Trata-se de uma volta às raízes fundamentalistas religiosas, seguindo a Bíblia literalmente para escravizar mulheres férteis. Eu acredito que a volta às raízes fundamentalistas religiosas seja um assunto atual e problemático, e por isso eu achei prudente colocar essa escritora em destaque numa data tão importante quanto o Dia Internacional da Mulher. Eu creio que a Atwood também achou que o assunto está atual, pois no ano passado, em 2019, 34 anos após o lançamento do Conto da Aia, ela escreveu uma sequência para esse livro, chamado Os Testamentos, que continua a discussão sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o fundamentalismo religioso e sobre a interação danosa dessas duas coisas. Eu vou deixar os links destes dois livros na descrição do vídeo para quem se interessou. Agora vamos às dicas de escrita da Margaret Atwood, de algumas fontes diferentes. A primeira dica vem de uma conversa que ela teve com um pequeno grupo de estudantes de letras, ou English Major em inglês, na Universidade de Cornell no dia 30 de março de 2011. Eu vou deixar todas as fontes na descrição. Nessa conversa ela disse: É impossível para mim dar conselhos gerais para jovens escritores, mas completou: Escreva todos os dias, se puder. Não importa o quão horrível você acha que está, apenas continue escrevendo. A próxima fonte é uma publicação anual chamada Novel and Short Story Writers Market, que é um guia para ajudar os autores de romances e contos a entrarem no mercado editorial americano. No ano de 1990, a Margaret Atwood deu uma entrevista para essa publicação com as seguintes dicas. 1. Não dê ouvidos a críticas. Neste item, a Atwood conta que sua ex-professora de redação deu uma entrevista dizendo que não via nenhum talento particular na escritora na época, enquanto ela estava estudando. 2. Comece a escrever de qualquer forma que você consiga. A autora conta que, como era mais fácil publicar poesia no Canadá na década de 60, foi assim que ela começou. 3. Sobre ter a sua obra publicada no começo da carreira. Ela diz que existem muitas revistas de contos e poesias que podem ajudar e que você não precisa de um agente nesses casos, o que é praticamente impossível no caso de romances. 4. Leia o que você quer escrever. O que você lê é tão importante quanto o que você escreve. 5. Sobre achar ideias para histórias. Ela diz que as ideias podem vir de vários lugares, que o problema não é ter as ideias, e sim tirar um tempo para sentar e escrevê-las.
6. Sobre as armadilhas de escrita. Ela diz que a profissão de escritor é como um jogo de azar, não há garantias. Você pode trabalhar muito e por muito tempo e despender uma energia emocional e ainda assim nada acontecer. Então, a menos que você seja extremamente dedicado e queira correr o risco, é melhor não escrever. 7. Confio nos seus recursos. Ela conta que conseguiu se utilizar dos guias para escritores para aprender a enviar os seus manuscritos. Hoje existem muitos outros recursos disponíveis. A última fonte de dicas da Margaret Atwood que eu encontrei foi um livro publicado pela editora Guardian Books, ligado ao jornal The Guardian. O livro se chama Write e trata-se de um compêndio de dicas de escritas dadas por escritores. As dicas da Atwood são: 1. Leve um lápis para escrever em viagens de avião. As canetas vazam, mas se o lápis quebrar a ponta, você não poderá apontá-lo no avião, pois não pode levar lâminas com você. Dessa forma, leve 2 lápis. 2. Se os 2 lápis quebrarem, você pode dar um jeitinho com uma lixa de unha de metal ou de vidro. 3. Leve uma superfície para escrever. Papel é bom, mas se for necessário, pedaços de madeira ou seu braço também servem. 4. Se você estiver usando um computador, sempre faça uma cópia de segurança num pendrive. 5. Faça exercícios para as costas. A dor é uma distração. 6. Mantenha a atenção do leitor. Isso geralmente funciona melhor se você conseguir manter a sua própria atenção. Mas você não sabe quem é o leitor, então é como pescar com estilingue no escuro. O que fascina A vai entediar profundamente B. 7. Você provavelmente precisará de um dicionário analógico, um livro de gramática básica e de compreensão da realidade. Esse último significa que não tem almoço de graça. Escrever é um trabalho. Também é um jogo de azar. Você não tem um plano de previdência. Outras pessoas podem te ajudar um pouco, mas essencialmente você está só. Ninguém está te obrigando a isso. Você escolheu, então não reclame. 8. Você nunca consegue ler o seu próprio livro com a expectativa inocente que vem com aquela deliciosa primeira página de um livro, porque você o escreveu. Você esteve nos bastidores. Você viu como os coelhos foram enfiados dentro da cartola. Dessa forma, pergunte a 1 ou 2 amigos suas opiniões antes de enviar o seu livro para as editoras. Esse amigo não deve ser alguém com quem você tem um envolvimento romântico, a menos que você queira terminar com ele. 9. Não se sente no meio da floresta. Se você está perdido na trama ou teve um bloqueio, rastreie os seus passos até onde você se perdeu. Aí pegue outra rota. Ou mude a pessoa, mude o tempo verbal, mude a página de abertura. 10. Reza pode funcionar. Ou ler alguma outra coisa. Ou uma visualização constante do cálice sagrado, que é a versão resplandecente, finalizada e publicada do seu livro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Se você se interessou pelo assunto, confira os links na descrição. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.